Como é que eu leio tantos livros? Todo mundo que lê mais de 2 livros por mês nesse Brasil recebe essa mesma pergunta pelo menos uma vez na vida. E a resposta que todos esses bons leitores dão é: eu sento e eu leio. Não existe hack. Olha, gente, eu também sento e leio. Eu passo horas e horas da minha semana lendo. Mas eu tenho hack de velocidade sim, e ele funciona sim. Para chegar até esse método que eu cheguei, que é o meu jeito de aplicar a leitura dinâmica, os ingredientes para minha receita foram um curso de leitura dinâmica da Ana Lopes, um livro sobre como ler livros e uma colher de sal de artigos e vídeos do Tim Ferriss. Todos esses ingredientes sozinhos foram ótimos para eu juntar tudo e formar o meu próprio jeito de ler rápido. Esse vídeo é patrocinado pelos assinantes do Jornadas Incríveis. Obrigada, seus lindos! Como toda boa jornada que é iniciada, eu comecei a ler rápido por um motivo. Eu queria ensinar os meus alunos a lerem mais rápido. Eu passei em alguns concursos públicos e por muitos anos eu dei aula de técnicas de estudos. Hoje eu não dou mais aula de técnicas de estudos, mas já faz 6 anos. 6 anos desde que eu comecei a aplicar a leitura dinâmica à minha leitura diária. Uou! E o legal é que a leitura dinâmica não serve só para livros, mas ela serve para leitura de blogs, para leitura de notícias e, vamos lá, hora de se arrepiar, hein? Até para mensagens de WhatsApp você pode aplicar a leitura dinâmica. E lá no início, a primeira coisa que eu fiz foi descobrir qual era a minha velocidade de leitura. Por quê? Para poder comparar com a velocidade da leitura que eu viesse a ter. Para você saber a sua velocidade de leitura, você pode ler 5 páginas de um livro, mas escolha 5 páginas que não tenham figuras nem citações, só texto. E enquanto você estiver lendo, você vai marcar no cronômetro quanto tempo você leva para ler essas 5 páginas. Daí você vai dividir o tempo por 5 e pimba! Você vai saber mais ou menos quanto tempo leva para ler uma página. É legal que você leia realmente, tá? Pelo menos 5, porque daí a sua média vai ficar mais exata do que se você lesse só uma página. E existem outras maneiras de fazer o cálculo da sua leitura. Eu só escolhi o mais simples. Se você demora, digamos, 4 minutos, em média, para ler uma página de um livro denso, como o 48 Leis do Poder, do Robert Greene, você vai levar aí umas 29 horas lendo esse livro todo. Agora, se você aplica a leitura dinâmica em determinados pontos do livro e consegue diminuir essa média para 3 minutos por página, você vai levar aí mais ou menos umas 22 horas lendo o livro todo, ou seja, você ganhou 7 horas. Aliás, aqui é que está o ponto principal da leitura dinâmica. Saber em quais momentos do livro aplicar essa técnica é a grande magia da leitura dinâmica, porque tararam, existem trechos do livro que vão ser mais fáceis de ler. Existem trechos do livro que vão ter mais espaço, como naquelas partes dos diálogos, ou nas partes em que o autor joga uma citação ou simplesmente começa um novo capítulo. E vamos combinar? Existem trechos do livro que, para sua necessidade, vão ser pura abobrinha. Então a leitura dinâmica vai funcionar muito bem para esses trechos que correspondem mais ou menos a 50% do livro. Só que como esses trechos que são menos importantes são misturados com trechos que precisam de mais atenção, não dá para você descartar essa leitura, você precisa de contexto. É aí que você vai aplicar a velocidade. Como eu falei, eu estudei de 3 fontes exaustivas as técnicas de velocidade em si. Eu vou me ater aqui àquelas que eu usei para conseguir melhorar a minha própria velocidade, mas se você quiser uma coisa mais profunda daí então você vai procurar naquelas 3 fontes. O curso da Ana Lopes, os artigos do Tim Ferriss ou o clássico livro Como Ler Livros. O primeiro passo que eu daria em relação à velocidade na leitura é usar o guia. O guia vai acelerar a sua leitura porque com ele você não vai se perder entre as linhas. O guia pode ser o seu dedo, pode ser uma caneta. Eu uso o dedo quando eu leio no Kindle e eu uso uma caneta como guia para ler livros em papel.
É bom porque daí eu já aproveito para fazer todas as anotações que eu costumo fazer durante a leitura. Outro passo é treinar os olhos. Fazer exercícios para o seu olho ir do lado esquerdo para o lado direito mais rápido. Os especialistas dizem que se você treinar o seu olhar por 21 dias, você já vai conseguir adaptar o olhar à leitura. Faça esse experimento. Por fim, o que você pode fazer para acelerar a sua leitura e também para melhorar o seu desempenho lendo livros mais complicadinhos é não pausar por causa de palavras. Você vai dizer em determinados momentos, não entendi essa palavrinha aqui, se você sair catando palavras no seu texto. Mas será que para o contexto, para o seu entendimento, essa palavra realmente é importante? Quando você pausa por causa de uma palavra, você está ensinando o seu cérebro que tudo é importante. Então você fica meio angustiado por não compreender uma frase aqui, uma frase ali. Na leitura dinâmica, nós lemos por blocos de palavras e não palavra por palavra. Por isso, um trecho é muito mais importante do que as palavras soltas. Para aprender a ler por trechos e não por palavras, o exercício que você pode fazer é começar a leitura um pouco depois do início de cada linha e passar para a linha a seguir antes de o seu olhar chegar completamente ao final da linha. Dessa maneira. Isso acelera a sua leitura e te permite interpretar melhor o texto, porque você não vai estar lendo palavra por palavra, mas sim contexto por contexto. Eu tenho um amigo que fez o curso de leitura dinâmica e aí ele me falou: "Uai, mas é só isso mesmo?" E eu falo: a leitura dinâmica, meu povo, é só isso. É aplicar essas técnicas que às vezes podem até parecer simples demais e até em um certo nível um pouco coxas, um pouco desajeitadas, aplicar essas técnicas e ver como é que elas funcionam para você. A leitura dinâmica não faz com que nós possamos pegar um livro de 400 páginas para ler em 10 minutos, mas ela faz com que nós possamos pegar um livro que levaria 29 horas para ser lido, para conseguirmos ler em 22 horas. Já é um grande avanço. Obrigada aos assinantes do Jornadas Incríveis por ajudarem na produção desse conteúdo. E obrigada a você pela sua audiência e por assistir aos meus vídeos toda semana. Vamos lá!